Ok, pessoal. Então, o próximo passo, após o registro da demanda e o vínculo ao serviço, né, é acessar os passos do protocolo. Então, partindo aqui da mesma tela que a gente estava no bloco anterior de vínculo ao serviço, né, quando o vínculo foi gravado com sucesso, a partir desse momento, o sistema já libera aqui a guia, a aba passos do protocolo, tá bom? Para a gente poder acessar aí as informações, como mostra aqui na tela, as informações referentes, né, ao cidadão. Observem que a gente tem passos aqui com a data da inserção do adolescente no serviço, a data de inserção na unidade, né, registro de dados da inserção, registro de atividades, de visitas. A gente tem investigações diagnósticas, estudo de caso. Então a gente vai dar uma passada por todos esses passos para vocês saberem o que tem de informação neles, né? Vocês podem estar incluindo no sistema. O primeiro passo, observem que aqui na tela inicial dos passos do protocolo, né, a gente tem passos que são obrigatórios, olhem só nessa coluna aqui de obrigatoriedade, né? Passos que são obrigatórios e passos que não são obrigatórios, tá? Todos os passos aqui são igualmente importantes. Essa distinção aqui que existe entre o sim e o não, é porque vocês não irão conseguir executar o passo seguinte se o passo, por exemplo, aqui, o passo 1 é um passo obrigatório, né? Sim. Então, vocês não conseguem executar o passo 2 em diante se o passo 1 não estiver preenchido. Como bloqueia, ele bloqueia os demais passos. Então, esses obrigatórios, eles devem ser preenchidos para que libere os passos seguintes. Observem que o passo 2 também é obrigatório, né? Então, se eu quiser executar o 3, tanto o 1 como o 2 devem estar executados. Se eu quiser executar o 4, os 3 primeiros, que são obrigatórios, deverão estar executados, né? O 5, aí é a coisa que já muda, olha só. O 5, eu tenho que executar os 3 passos obrigatórios, os 3 primeiros, para liberar o 5, mas eu não necessariamente preciso preencher o 4 antes do 5, porque o 4 já é um passo não obrigatório. Então, eu posso muito bem preencher o 1, o 2 e o 3 e pular para o 5, porque o 4 ele é não obrigatório. Tá bom? Então, essa que é a diferenciação aqui. Esse passo obrigatório, sim, ele bloqueia os que vêm depois, se não estiver preenchido. Aqui na tela inicial, observem que a situação de todos os passos está como aguardando, né? Eu acabei de fazer o registro da demanda e ainda não preenchi esses passos. Então, a situação fica como aguardando. A data da última execução do passo ainda também não aparece, né? Só depois que eu executar esses passos vai aparecer a data e a hora da última execução, tá bom? Então, a gente vai começar aqui pelo passo 1, que é a data de inserção no serviço, tá bom? Esse passo 1 é quando o cidadão é inserido no serviço, inserido na unidade, no serviço UAI, Unidade de Acolhimento Institucional, tá? Esse passo só vai ser marcado a primeira vez que a criança ou adolescente foi atendida pela UAI, pelo serviço, tá? Somente quando foi inserido. Se houver uma mudança de unidade posteriormente, né, estava, por exemplo, na Tia Branca e passou para a Colmeia, esse passo 1 não deve ser executado depois de novo, não. É só na primeira vez, tá bom? Então, observem que a gente tem aqui o botão executar e visualizar, né? A diferença aqui é bem básica mesmo. Nesse botão aqui a gente vai registrar, fazer os registros, e esse aqui do lado a gente só visualiza. Esse primeiro de executar, ele serve para visualização também, né? Se vocês precisarem voltar depois e ver algum passo que já estava registrado, ele serve como visualização também, tá? Sem problema nenhum. Mas aqui eu quero executar, quero registrar, né, o atendimento, a data de inserção no serviço, então vou clicar nesse botão, executar. E aí é um passo que só tem um campo, né? Observem aqui que é o campo data. Ele é bem pequenininho. O passo é a data de inserção no serviço, e aqui embaixo eu tenho o campo. Vou colocar a data, então eu vou colocar uma data aleatória aqui, vamos supor que
essa criança, esse adolescente, ele foi inserido no serviço em janeiro, dia 12 de janeiro de 2025. E lembrando que todo passo no SIGPS, né, ele deve ser concluído, tá bom? Então, antes de vocês gravarem a informação que vocês registraram, vocês têm que vir aqui nessa pergunta, né, onde está perguntando aqui passo concluído sim ou não, e marcar a opção sim. Tá bom? O sistema ele permite vocês gravarem sem concluir o passo, mas a gente orienta sempre a conclusão, porque muitas das vezes quando o pessoal não conclui um passo, e isso vai acumulando, aqui nesse passo a gente só executa uma vez, esse passo 1, né? Mas passos como registro de atividades, registro de visitas, se o pessoal for fazendo os registros, né? Os vários registros de atividades e visitas, vai chegar num ponto que o sistema fica sobrecarregado, se não estiver o passo concluído. E aí, muitas das vezes, o que provoca uma lentidão. Vocês acabam achando que, muitas das vezes, houve algum problema com o sistema, né? Mas, na verdade, é porque ele ficou sobrecarregado nesse cadastro. Então, a gente sempre orienta, todos os passos que vocês registrarem, né? Vocês devem concluir. Então, eu concluí o passo e vou gravar. Aparece a mensagem azul, registro gravado com sucesso, né? E eu vou clicar no botão voltar. Observe que ao clicar no botão voltar, o sistema retorna aqui para a tela inicial dos passos do protocolo, né? E o passo 1, que estava como aguardando, como os demais, agora mostra aqui a situação concluída. E a data da última execução, foi feita agora há pouco. Próximo passo, o passo 2, é a data de inserção na unidade, né? Agora sim, a primeira era no serviço, agora a gente coloca a data de inserção na unidade, né? E isso pode acontecer, por exemplo, esse é um passo que a gente pode estar executando mais de uma vez, se a criança ou adolescente é transferido de unidade, né? Mas aqui, então, eu vou inserir as informações da unidade, por exemplo, a data de inserção na entidade, no campo 1, campo 2, o nome da entidade. Eu vou pegar aqui o serviço que eu estou logado, que é a Casa Tia Branca. Aqui, esse campo, ele mostra todas as unidades, né? E a gente tem que procurar pela nossa unidade. Vocês podem especificar outro no campo 3, né? Caso a opção não apareça aqui no campo 2. Pode pode ser o caso de uma unidade não estar aqui entre as opções do campo 2, e aí pode estar sendo especificado no campo 3, tá? É, o campo 4 é a data de inserção na unidade institucional. E o campo 5, vocês vão preencher o nome da entidade institucional, ok? Preenchido todos os campos, a gente conclui o passo. Passo concluído, sim. Botão gravar. Espera a mensagem azul, né? Registro gravado com sucesso. Eu vou clicar em voltar para ir para o próximo passo, o passo 3. O passo 3, a gente tem o registro de dados da inserção. Vou clicar aqui em executar. E nesse passo, registro de dados da inserção, a gente tem os seguintes campos. São 12 campos. O primeiro é a instituição ou cidadão responsável pela solicitação de acolhimento, por exemplo, um serviço de abordagem de rua, a polícia militar, a própria criança, adolescente, cidadãos, né? Alguma outra instituição. Vou marcar aqui, por exemplo, foi a polícia militar.
Vocês podem estar especificando, né, o que foi colocado no campo 1, por exemplo, se colocou uma outra instituição, né, que é uma das opções, né, olha só. Vocês podem estar especificando, tá, no campo 2. O campo 3, o órgão responsável pela aplicação da medida de abrigo, por exemplo, a Vara da Infância e Juventude, né, de BH, a Promotoria da Infância e Juventude de BH, o plantão do Conselho Tutelar, CT, aqui tem opções de CT regionais, né, por exemplo, CT Venda Nova, CT Pampulha, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, foi a Vara da Infância e Juventude. Vocês podem estar especificando, né, outro no campo 4 com relação ao que foi colocado no campo 3. No campo 5, o preenchimento aqui é da data de emissão da medida de abrigo. No campo 6, a gente tem o nome, setor, telefone do responsável pelo caso no órgão emissor da medida, né? Então, vocês vão colocar o nome aqui do responsável no órgão emissor da medida, telefone, né? Setor, são informações aí do responsável pelo caso. No campo 7 são outras medidas de proteção, né? Aqui entra também essas questões metodológicas, né? Vocês colocarem aqui também que são adequadas ao caso, né? As medidas pertinentes aos pais ou responsáveis no campo 8, né? O que deve ser realizado aí com relação aos pais responsáveis da criança e adolescente. No campo 9, a gente tem o tipo e o número do documento que chegou aí na instituição. O campo 10, o motivo de acolhimento institucional descrito na guia de acolhimento que chegou, né? Então, vocês podem estar marcando aí mais de uma opção, por exemplo, negligência, violência psicológica, abandono. Observe que a gente tem diversas opções aqui, né? Mendicância, devolução de adoção. O campo 11, se possui guia de abrigamento, sim ou não. E no campo 12, vocês podem estar colocando também observações complementares a respeito desse passo, que é o registro de dados da inserção. Ok? Então, esse é o passo 3. Após preenchidas as informações, né, a gente conclui o passo e grava. Vou clicar aqui em voltar. Tudo bem. Próximo passo, o passo 4, é o registro de informações extra-atendimento. Esse passo 4, informações extra-atendimento, tá? O exemplo típico é uma ligação telefônica, tá, gente? Por exemplo, uma comunicação com o centro de saúde, né? Que vocês eventualmente precisem ligar para um centro de saúde ou um, para uma unidade educacional, ou vice-versa, né? Vocês recebem a ligação da escola. Então, vocês registram essa conversa aqui, nesse passo 4, registro de informações extra-atendimento. Vou clicar aqui passo, no passo 4, executar. E aí vocês vão informar dentro dos campos aqui do passo 4, no campo 1, a fonte ou destino da informação, né? Por exemplo, aí um centro de saúde. E pode estar colocando aqui a descrição da informação, aquilo que foi conversado, né? Nome da pessoa que vocês conversaram, inclusive o telefone também, tá bom? Então esse é o passo 4, registro de informações extra atendimento. Após preencher os campos, aquele procedimento padrão de concluir o passo, perdão, e gravar.
O passo 5, a gente tem aqui a reunião com órgãos de defesa de direitos e rede de serviços, né? Reuniões com outros órgãos para tratar sobre o cidadão acolhido, né? Essas reuniões que acontecem com outros órgãos, vocês podem estar registrando nesse passo 5, tá bom? E aí a gente tem alguns campos aqui dentro desse passo. O primeiro campo é a área de política, órgão, instituição, né? Com quem que foi feita essa reunião, por exemplo, com a área da infância e juventude, com algum órgão da saúde. Vocês podem marcar aqui quantas opções forem necessárias, tá? Assistente social. No campo 2, vocês vão preencher o nome dos órgãos, das instituições e dos representantes, né, que estão nessa reunião. No campo 3, a data da reunião. No 4, vocês especificam o motivo. E no 5, são necessárias as observações e encaminhamentos aí feitos. Todos os campos envolvendo essa reunião com órgãos de defesa dos direitos e rede de serviço. Concluir aqui o passo e gravar. Vou clicar aqui em voltar para ir agora para o próximo passo. O passo 6, ofícios ou relatórios. Esse passo é quando vocês enviam ofícios ou relatórios para outras entidades, né? Então, vocês registram aqui nesse passo 6. Vocês vão colocar no campo 1 o número do documento. Aqui uma observação importante, tá, pessoal? Observem que a gente tem diferença de cores nos campos, né? É porque geralmente os campos em azul são campos obrigatórios, que precisam ser preenchidos para o passo ser gravado, tá? Vocês não conseguem gravar se os campos em azul não estiverem preenchidos. O branco, ele não é obrigatório. É lógico que sempre o interessante é que vocês coloquem o máximo de informações possíveis, né? Mas se os campos em branco não estiverem preenchidos, vocês conseguem fazer também a gravação aqui do atendimento, tá? Da situação que vocês estão registrando. Então, a gente tem o campo 1, o número do documento, no campo 2, a data desse documento, né? No 3, o nome do destinatário, para quem que vocês estão enviando. Os tipos de relatórios, ofícios, por exemplo, um relatório ou ofício diverso, um relatório circunstanciado, ou o PIA, né, que é o Plano Individual de Atendimento. Então, vamos supor aqui que esteja sendo enviado o PIA. O motivo desse ofício ou relatório, por exemplo, uma solicitação de transferência, uma solicitação de reintegração em família de origem, uma solicitação de desligamento, de apadrinhamento, um planejamento de ações individuais, pedido de providência, né? Aqui tem diversas opções, comunicação de óbito, acompanhamento, evolução do caso. Vou colocar aqui, por exemplo, acompanhamento e evolução do caso. E vocês podem estar especificando outros, né? Se não tiver aqui no campo 5 motivo, vocês podem colocar outros motivos no campo 6. E o 7, as observações complementares. Então, esses são os campos que envolvem o passo 6, ofícios do relatório. Concluir, gravar. Passo 7, a gente entra aqui agora nos próximos 3 passos, são passos relacionados à investigação diagnóstica, tá? O 7, o 8 e o 9. Passo 7 é na dimensão localização de familiares. Vamos dar uma olhadinha nesse passo 7. Olha só, investigação diagnóstica, localização de familiares. A gente tem no primeiro campo aqui o local de procedência da criança e do adolescente.
Por exemplo, aqui vão aparecer municípios da região metropolitana para a gente selecionar, tá? Sem contar Belo Horizonte também. Então, aparecem algumas cidades aqui da região metropolitana e a gente tem a opção também de cidades de outros estados, aqui, olha só o que eu coloquei. Tem municípios aqui da região metropolitana, né? Santa Luzia, por exemplo, tem Belo Horizonte. Então, vocês vão colocar aqui o local de procedência da criança e adolescente. No campo 2, no campo 2, a gente tem as tentativas de localizar algum membro da família, se houve tentativas, né, de localizar membro da família, sim ou não. E no campo 3, vocês vão especificar os motivos. Então, são os 3 campos que envolvem a investigação diagnóstica, localização de familiares, tá bom? Vamos concluir o passo, gravar. Clicar em voltar. E ir para o passo 8. Passo 8, ainda dentro da investigação diagnóstica, né? Agora é a dimensão familiar. É, aqui, pessoal, nesse passo 8, né? A gente tem aqui a parte de dimensão familiar. Observe que esse é um campo, é um passo que a gente não tem aqui a data que isso está sendo feito, mas vocês podem editar essa informação aqui na data da informação, tá? Ela vem com a data do dia que vocês estão executando, né? Mas vamos supor aí que houve essa investigação diagnóstica na dimensão familiar em data anterior. Então, vocês podem mudar esse campo aqui antes de gravar, logicamente, porque depois que grava a gente não consegue mudar, né, as informações. Mas aí vocês podem estar alterando aqui a data, se for necessário, tá? Então, primeiro campo, a gente tem aqui a situação da mãe dessa criança adolescente acolhida, se ela está presente, se ela é desempregada, se é falecida, presidiária, se é moradora de rua, né? Então, vocês podem marcar, inclusive, mais de uma opção aqui nesses campos. Situação do pai, a mesma coisa. Então, pode estar marcando aqui também as informações de acordo com a situação, né? No campo 3, a separação anterior, se houve separação anterior aqui, separação anterior ao acolhimento institucional, vocês vão descrever a situação aqui no campo 3, né? Campo 4, o perfil dos pais ou responsáveis, né? O 5, o nome e grau de parentesco de referência familiar. Esse é um campo em azul, né? Então, tem que preencher aqui o nome e o grau de parentesco. Situação aí, o nome e o grau de parentesco de quem for a referência familiar dessa criança, do adolescente, né? No campo 6, a gente tem a implicação da referência e outros familiares na vida da criança ou adolescente. Então, por exemplo, tem ali um tio, sem contar também com relação à referência familiar, né? Então, vocês fazem aí o registro dessa implicação, né? Da referência e de outros familiares na vida dessa criança e adolescente acolhida. 7, a gente tem aqui a violação de direitos na família. Vocês vão descrever essas violações de direitos, né? Que eventualmente tem. O 8, levantamento das potencialidades da família, né? As vantagens aí, né? Digamos assim, os pontos fortes, né? Algo que pode ser explorado aí a favor, né? Da criança e do adolescente. No campo 9, a percepção da criança e do adolescente sobre os seus familiares, né? Qual é a percepção aí que o acolhido tem da família dele? E no 10, a percepção do acolhido, né? Da criança e do adolescente sobre a comunidade onde ele morava anteriormente. Então, são todos campos que envolvem a investigação diagnóstica de dimensão familiar.
Incluir aqui o passo, gravar. Vamos para o último passo da investigação diagnóstica. Cliquei aqui em voltar, esperar o sistema voltar para a tela dos passos. Ótimo. O último passo aqui da investigação diagnóstica é agora no histórico de reintegração familiar. Então, eventualmente, aí, se o acolhido for reintegrado, né, vocês vão descrever esse histórico aqui. Que aconteceu também, né? Então, o primeiro campo é no caso de reintegração na família natural. Se for um caso de reintegração em família natural, é o campo 1 que deve ser preenchido. Se for um caso de reintegração em família substituta ou guarda, né, vai ser no campo 2. Se for reintegração em família substituta, motivo adoção, é no campo 3. Se for reintegração em família substituta extensa, a descrição vai vir aqui no campo 4. Apadrinhamento, vocês podem estar descrevendo aqui no campo 5 a situação de apadrinhamento. E no campo 6, acolhimentos institucionais anteriores. Que aconteceu, né? Também, se tivesse histórico aí, vocês podem estar descrevendo aqui no campo 6, tá bom? Esses são os campos que envolvem o histórico de reintegração familiar. O 10, a gente tem agora aqui o registro de condições da criança ou adolescente, né? Aqui a gente vai marcar se a vacinação da criança ou do adolescente está em dia, sim ou não. Se foi acompanhada por equipe do programa de saúde da família. Se realiza tratamento em algum serviço de saúde. Vocês podem especificar no campo 4 o local do tratamento, né? Se marcou no campo 3 que a criança realiza um tratamento em algum serviço de saúde, vocês podem especificar o local no campo 4. No campo 5, se a criança ou adolescente recebe o BPC. No caso do sexo feminino, né? Se a adolescente está grávida, sim ou não. Se for homem, né? Marco não se aplica. O mês de início da gravidez. Então, marcar aqui janeiro, fevereiro, março, por aí vai. Ou então não se aplica, né? Campo 8, as condições de saúde do acolhido. No 9, as condições psicológicas. Todos esses são campos em aberto para vocês descreverem, né? No 10, as condições escolares. E no 11, as características da vida social. E o passo, gravar. O passo 11, pessoal, é o registro do cotidiano na instituição. Então, aqueles acontecimentos mais relevantes, né? Vocês podem estar registrando no passo 11, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nele. Vocês vão descrever aí os acontecimentos relevantes. Justamente é o que descreve aqui o campo 1. E a data desse acontecimento no campo 2. Okay? Então, são dois campos aqui, onde vocês descrevem o acontecimento relevante e a data, nesse passo 11. Registro do cotidiano na instituição. Fluir. Gravar. Passo 12 é o registro de visita.
registro de visita que a criança ou adolescente receba. A gente pode colocar aqui, nesse passo 12, a gente consegue registrar até 5 cidadãos que fizerem a visita, tá? Então, a gente consegue registrar aqui até 5 cidadãos. Olha só, o campo 1 é o nome do cidadão visitante e o 2 é o grau de parentesco. E isso se repete até o campo 10. Nome do cidadão visitante e o grau de parentesco. Então, a gente consegue registrar até 5. Se tiver mais que 5, aí pode colocar aqui em observação, né, o nome dos outros, no campo 12. Tá? Então, coloca aqui o nome do cidadão visitante, o grau de parentesco, e a mesma coisa nos outros campos aqui, se tiver mais de um visitante, tá? A data da visita vocês vão colocar no campo 11. E também, se precisar, se achar necessário, as observações aí a respeito de algum acontecimento aí nessa visita, né? Vai concluir o passo e gravar. Dentro desse passo aqui, eu vou mostrar para vocês a diferença entre o botão novo e o botão replicar. É um botão que tem em todos os passos. Vocês podem estar utilizando nos outros passos também, tá? Mas eu vou mostrar nesse aqui. Observem que eu coloquei aqui o registro de uma visita, né, que foi feita no dia 13 de abril. E aí vamos supor que passaram-se alguns dias e agora eu vou voltar aqui no cadastro, acessar esse passo 12 para registrar uma nova visita, né? Então, para poder fazer novos registros, uma das opções é clicar no botão novo, né? E ao clicar no botão novo, observem que o sistema ele abre aqui os campos para preencher novamente agora o registro da nova visita. E o primeiro registro fica aqui embaixo. Ele fica gravado, olha só. Joia do dia 13 do 4. E aí eu começo a fazer aqui, a preencher as informações, né? O nome do visitante, o grau de parentesco, aquilo que eu já mostrei para vocês, a data da visita, agora foi no dia 15. E aí eu faço o mesmo procedimento, concluo o passo e gravo. Observe que os registros vão ficando aqui, né? Ele pega aqui da primeira data de visita e vai indo aqui agora, subindo, a gente tem os outros registros, tá bom? Só que aí a gente tem uma diferença aqui do botão replicar para o botão novo. O replicar, vocês ganham tempo com ele. Então, vamos supor que você quer registrar agora uma nova data de visitas com os mesmos cidadãos que estiveram antes, na visita anterior, né? Então, para você ganhar tempo, o que você pode fazer? Você seleciona o atendimento aqui, o registro feito, né, que você quer replicar. Por exemplo, eu quero selecionar o primeiro registro. Então, eu vou clicar aqui nessa caixinha de selecionar e vou lá em cima no botão replicar. Observe que o sistema ele replica as informações que estavam lá no outro atendimento aqui, para você ganhar tempo. Você não precisar digitar de novo o nome do cidadão. Se precisar incluir algum outro, você inclui, né? Altera a data, por exemplo, né? Isso aí vai ter que fazer mesmo. Mas você ganha tempo com outros registros, né? A observação vem replicada aqui também. Pode ser que seja a mesma observação, né? Então vocês ganham tempo com o botão replicar, tá joia? Basta selecionar o atendimento que vocês querem replicar e fazer as alterações necessárias. Aí depois é só concluir o passo e gravar. Observem, né, que os registros eles vão ficando aqui. Aí a gente já tem 3 registros de visitas aqui. E um detalhe importante é que aqui no passo do protocolo só ficam registrados os 10 últimos atendimentos, os 10 últimos registros feitos, tá? Então, pode acontecer um caso aí de, dentro de um passo, já ter muita coisa registrada, né? E quando ultrapassa 10, aí vocês conseguem visualizar só os 10 últimos. Os mais antigos, vocês não conseguem visualizar aqui dentro do passo.
onde que vocês têm que ir se vocês precisarem visualizar algum registro antigo. Eu vou clicar aqui em voltar. Aqui nessa tela inicial dos passos do protocolo, a gente tem essa guia aqui, histórico de execução do passo. Aí basta a gente acessar esse histórico que a gente consegue ver registros antigos aqui, tá bom? Aqui, os registros que estão aqui é todo o registro de hoje, né, que eu fiz com vocês. Mas se vocês pegarem aí um adolescente, uma criança registrada no CIGPS, que vários registros já foram feitos, né, pode acontecer essa situação. E aí vocês conseguem visualizar os registros mais antigos aqui, na aba histórico de execução do passo. Tá bom? Vou voltar aqui para os passos do protocolo e vou acessar agora o 13, registro de atividades. Toda vez que tiver uma atividade, né, com um cidadão acolhido, vocês podem estar registrando aqui nesse 13, tá? Observe que nesse registro de atividades a gente tem aqui nome de cidadãos que participaram dessa atividade, que vocês podem estar colocando o nome, né? O nome e o NIS. Então vocês podem colocar aqui até 5 cidadãos também. Vai até o campo 10, o nome do cidadão e o NIS. Tá bom? Esse pode ser um familiar, né? Geralmente os familiares aí que participam dessas atividades. Coloca o nome, o NIS de todos que participaram. No campo 11, pulei para o 11, né, porque do 1 até o 10 é a mesma coisa. O nome dos cidadãos e o NIS. O 11 é o tipo de atividade que foi feita, por exemplo, uma visita domiciliar, reuniões com a rede, uma busca ativa, um atendimento individual, uma atividade coletiva ou de grupo, né? Atendimento ao grupo familiar. Coloquei essa opção aqui no tipo de atividade, atendimento ao grupo familiar. No campo 12, vocês podem colocar o nome de outra atividade que não tem aqui no campo 11, né? O 13 é modalidade da atividade coletiva, por exemplo, se foi feita uma atividade coletiva ou de grupo, né? Vocês podem colocar no campo 13 essa modalidade, se foi uma rede de cooperação mútua, se foi uma rede de cooperação em torno de um caso, uma palestra, uma oficina socioeducativa, uma oficina de reflexão, né? Se não foi uma atividade coletiva, pode marcar, não se aplica. O nome ou tema da atividade coletiva, se for o caso, vocês colocam aqui no campo 14. A data da atividade, né, a data dessa atividade que está sendo registrada aqui dentro do passo 13, né? Então, vocês registram essa data aqui. Relatório dessa atividade, vocês podem estar colocando aqui no campo 16. O tipo de comparecimento ou não comparecimento à atividade. Então, por exemplo, pode ser um não comparecimento sem justificativa, pode ser um comparecimento com agendamento, se esteve presente em visita domiciliar, se foi um comparecimento sem agendamento, ou uma ação remota que foi efetivada. Bom, então esse é o campo 17. E no 18, se não compareceu, né, a atividade, vocês podem colocar aqui o motivo do não comparecimento. Passo concluído, sim, gravar. Estamos indo para o final, tá, gente, desses passos. Vamos ver aqui. A gente tem o passo 14, que é o estudo de caso. Vamos dar uma olhadinha nesse passo. Aqui, no passo 14, estudo de caso, vocês vão ter o primeiro campo, que é a síntese do histórico familiar, né? Vocês vão descrever, vão fazer uma síntese aí desse histórico. O 2, a síntese envolve a situação jurídica do caso. O 3 são as principais questões ou problemas, né, que envolvem aí o acolhido. No campo 4, a análise e a conclusão desse estudo de caso. O 5, a demanda de inclusão em serviço de acompanhamento e apoio sociofamiliar, se há essa demanda, né? Existe essa demanda de inclusão em serviço de acompanhamento e apoio sociofamiliar?
sim, não, não se aplica ou sem informação. No 6, um parecer técnico, né? Por exemplo, uma reintegração em família de origem, se é um parecer técnico ainda não concluído, se é uma integração em família extensa, inserção no SARF, continuidade do acolhimento focando na autonomia, ou uma colocação em família substituta com vistas à adoção. Tá joia? Então, esse é o parecer técnico, né? Vocês vão colocar aí a opção no campo 6, desse estudo de caso. O campo 7, a data do parecer. No campo 8, vocês vão marcar o motivo do acolhimento apurado em estudo de caso. Pode ser mais de um. Violência psicológica, violência física, trabalho infantil, devolução de guarda, entre outros. Esse é o passo 14, estudo de caso. Concluir, gravar. Passo 15, a gente tem aqui o plano de intervenção. É o único passo em que, em um primeiro momento, vocês não vão concluir, igual eu falei com os outros aqui, né? Que vocês marcam passo concluído, sim ou não. Vocês vão executar os 2 primeiros campos desse plano de intervenção, que vamos descrever aqui o foco da intervenção, né? E as atividades e encaminhamentos propostos. E aí, vocês vão deixar esse plano acontecer, tá? Vocês vão sair daqui sem concluir o passo, só digitar aqui o foco da intervenção e as atividades e encaminhamentos propostos, né? E vão gravar. Observe que o sistema grava, né? Mesmo sem concluir o passo. E aí eu posso clicar em voltar, sair aqui, né? Observem que o passo 15, como eu não concluí, ele não fica com a situação concluída como os outros, não. Ele está em execução, olha só. Né? Então, e deixa ele em execução, tá? Aí, depois de um tempo, por exemplo, uns 3 meses, não sei, acho que geralmente é esse o tempo, né, do plano de intervenção, vocês vão voltar aqui, nesse passo 15, vão executá-lo novamente, e aí sim preencher o terceiro campo, a avaliação da implementação do plano. Observe que já vai estar registrado aqui, né, o que vocês fizeram em data anterior, e aí agora, passou o tempo, vocês colocam aqui a avaliação da implementação desse plano. Tá bom? Aí sim, após a avaliação, vocês podem muito bem vir aqui em concluir e gravar. Então, tem essa particularidade aí no passo 15, né? O plano de intervenção. O passo 16 é a transferência de unidade institucional ou entidade. Eu vou mostrar esse passo em um vídeo próprio, tá? Vou fazer um bloco próprio para ele. Então, eu vou passar aqui para o 17. Os dados complementares do desligamento dos serviços. De qualquer forma, também esse é um passo que, quando a gente desliga do AI, né, que a gente vai executar ele. De qualquer forma, eu vou passar esses 2 próximos passos, transferência de unidade institucional e dados complementares do desligamento, vou mostrar em um próximo bloco, ok? Então, até o passo 15 aqui, são os passos, foram mostrados nesse vídeo, né? O que é feito com cada um desses passos aqui do protocolo WAI.